Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Odcast. Então o Odcast é um podcast da Hantec. Hantec é uma empresa de software para logística. O nosso principal produto é a suíte Od, que é uma solução de visibilidade, gestão da cadeia de suprimentos, gestão logística e de torre de controle. Né? E nós trazemos aqui convidados que são do mercado de logística e que podem contribuir aqui com informações para você que é do ramo ou que está pensando em entrar no ramo de logística. Tá? Então já senta aí, pega o seu café e curte o evento aqui com a gente. Meu convidado hoje aqui é o José Matucci. Ele é um profissional experiente na área de logística, uma pessoa que já implementou alguns projetos de torre de controle, de gestão logística, então tem muita experiência e a gente vai falar um pouco hoje sobre change management ou gestão de mudança num projeto desse, que é um assunto que muitas vezes não é tão abordado, né, mas que é extremamente importante para um projeto de torre de controle. Então, Matucci, obrigado por vir, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. E vamos lá, me fala um pouquinho da sua experiência logística aí. Primeiro, obrigado, Maurício, Hantec, pelo convite. Espero agregar bastante valor aí às pessoas que estão nos acompanhando e que vão poder assistir depois esse podcast. E, bem, a minha experiência é sempre na logística, mais de 20 anos de carreira, começando aí numa transportadora de pequeno porte, passando depois por grandes empresas nacionais, de grande porte, multinacionais, e em várias áreas, tanto as áreas de suporte quanto áreas de operação, mas sempre dentro da logística. E como você comentou, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de implementar e operar torres de controle de diversos clientes, de setores variados, de tecnologia, automotivo, consumo, varejo, um pouco de e-commerce também. É isso aí. E aí, na verdade, eu vou puxar um gancho aqui da sua fala, não está no nosso roteiro aqui do bate-papo, mas é diferente? A torre de controle é igual para todo mundo? Eu posso pegar uma receita de como você falou, um eletrônicos e aplicar para um farmacêutico, para um alimento? É a mesma coisa, Matucci? O conceito, eu acredito que seja o mesmo, Maurício. Mas as particularidades de cada negócio, né, de cada setor e de cada empresa mesmo, elas requerem detalhamentos e customizações, na minha visão, para uma torre de controle eficiente. Você pode até pensar numa torre de controle padrão e tentar implementar isso, né, numa companhia, numa empresa. Mas eu acredito que a chance de ter uma eficiência menor é grande. Por outro lado, se você customiza, segue os passos adequados para ao final ter uma torre de controle adequada para o negócio daquela empresa, o sucesso ele vem aí, é uma certeza, não é uma possibilidade. Legal. E aí vamos falar do nosso tema aqui, que é gestão de mudança. Gestão de mudança, ele é um bicho-papão, né? Pelo menos eu vejo isso como algo que assusta muita gente, né? Um tema meio complicado em alguns casos, porque existe aquela coisa do tá funcionando, né? Sempre foi assim, né? Então existem algumas culturas, principalmente onde isso é mais forte, outras menos, estão mais voltadas à inovação e tal. Mas a mudança você tira da zona de conforto, né? Então a gestão de mudança começa quando num projeto de torre de controle? Vamos pensar assim, a gente começou a pensar em torre de controle aqui na organização. Quando que eu começo a falar em gestão de mudança? Eu vou te responder essa pergunta te dizendo quando deveria, né? Porque cada projeto, esse olhar para o change management, para a gestão da mudança, ele acontece em momentos diferentes. E quanto mais tardia é essa abordagem, pior, né? O sucesso do projeto ele fica mais prejudicado. Então, quando deveria? Deveria, desde o momento em que uma companhia, e provavelmente a área de logística, de transporte, mais especificamente, ela percebe que há oportunidade de melhoria, né, internamente.
Então, a gente, quando compara companhias que têm torres de controle implementadas versus outras que ainda não têm, a gente vê uma série de oportunidades naquelas que ainda não têm a torre de controle implementada. Como é que eu sei que eu preciso de uma torre? Legal. E aí começa já a gestão da mudança, né? Porque imagina que um estudo provavelmente é feito com base em indicadores ou até em percepções ruins, né? É uma torre de controle que tem processos manuais, descentralizados, né? Então, ela tem várias pessoas ali fazendo a gestão da operação e os parceiros principalmente, né? As transportadoras, as escoltas, os parceiros de armazenagem, fazendo de forma descentralizada e manual. Isso é quase óbvio, né? Que gera muita oportunidade. Nessa mesma linha, normalmente essas empresas elas têm um baixo uso ou nenhum de sistemas, de ferramentas. E quando tem, muitas vezes são ferramentas não integradas, né? Não há uma integração. Então, não se extrai o melhor daquelas ferramentas, né? Porque você pode ter uma ferramenta, de repente, de planejamento, isolada, e uma outra de agendamento, várias etapas após, ali quando a gente olha um processo end-to-end, né? E dessa forma não é a forma de se extrair o melhor daquela ferramenta e dos processos. Numa situação como essa, você tem muito pouca visibilidade, né, das entregas, você tem baixíssima visibilidade. Sem visibilidade, você tem uma comunicação precária interna, né, entre as áreas internas de uma companhia. A gente ouve muito, né, que há muito conflito entre as áreas operacionais de logística e de transporte e as áreas comerciais, as áreas de atendimento ao cliente, basicamente porque cada um olha o problema de um jeito. E normalmente, quando enxerga o problema, é tardio também, né? Já é reativo, sem nenhuma previsão de que aquilo podia acontecer. Da mesma forma, você toma decisões com base em percepções, né? Uma vez que você não tem visibilidade, você tem... a gente vê isso muito, né, em clientes que não têm torres de controle implementadas. Decisões sendo tomadas isoladamente. Então, o comercial toma ali uma decisão de implementar uma ferramenta de customer service e, ao mesmo tempo, a logística está implementando uma ferramenta também de customer service. E que, de certa forma, eles deveriam estar ali conversando para poder fazer um projeto único para a companhia, né? Imagina, inclusive, custos, né? Quanto se gasta ou quanto se desperdiça sem você dar a direção adequada para o time, para a companhia como um todo, nessa linha do que a gente está falando. Então, são inúmeras as oportunidades, mas eu destaco essas como as principais em empresas que não têm torre de controle implementada. Bom, pessoal, a gente gosta sempre de trazer aqui no podcast dicas práticas para o profissional. Então eu anotei aqui, realmente, você vê que a experiência do Matute em projetos e operações, né, de torre de Matute não só implementava o projeto, como também operava a torre dos clientes. É muito grande, olha, ele falou aqui, vou resumir para vocês. Então, operações manuais, oportunidade, como é que eu sei que eu preciso de uma torre? Então, se você tem muito trabalho manual, descentralizado, né? Você não tem ferramentas, né? Muito dependente lá da planilha Excel, né? O terror, né? O e-mail, né? Os terrores ali ou não, né? Da logística, né? Muita gente ama, né? Baixa integração sistêmica, né? Tudo tem que fazer várias vezes, né? Falta de visibilidade, ou seja, não sei o que está acontecendo, sou pego de forma reativa, né? De surpresa.
conflitos entre as áreas, né, entre os fornecedores, clientes, e decisões com percepções isoladas. Eu gostei muito disso também, né, decisões por percepção, né, quer dizer, eu acho que é por aqui, eu acho que não tenho números, eu não tenho evidência, não tenho visibilidade, né, então esses são alguns dos exemplos que, né, dentro da vivência de 20 anos aqui do Matute, ele listou para a gente. Então, muita coisa legal. Acho que, né, a gente sempre identifica uma ou outra. Opa, isso aqui tem na minha vida, tal, ou várias dessas. É hora de procurar uma torre. E aí, beleza. Decidi meu projeto. Realmente eu vou partir para uma torre. Vamos falar um pouco de implementação antes de falar da gestão de mudança, né? Apesar que uma coisa acho que está ligada na outra, né, Matute? Mas o que é um projeto de torre de controle? Vamos desmistificar isso também. Eu percebo, Maurício, que um projeto de torre de controle, ele tem uma série de etapas super importantes, todas com o mesmo peso de importância, e muitas vezes algumas dessas etapas elas são menosprezadas. E isso causa impacto ao final. Aí a gente vê muitos colegas aí no mercado falando que demoraram anos para implementar uma torre, ou que desistiram de um projeto porque não conseguiram implementar, né? E aí é legal a gente falar dessas etapas. Depois de falar delas, aí eu quero dar uma ênfase para o Change Management, porque vamos dizer assim, ele é o guarda-chuva de tudo isso, né? Mas quando a gente fala de etapas de um projeto de implementação, a gente tem, em primeiro lugar, a questão do mapeamento, né? O mapeamento do processo atual, né? Ou do as-is, como a gente fala bastante. Esse mapeamento, ele é importante, porque com base nele é que você vai identificar quais são os requisitos importantes para aquele negócio. E aí a gente falava de customizações, você perguntava se é possível, né, implementar uma mesma torre para qualquer cliente, né, com o mesmo modelo, e eu respondia que conceitualmente sim, mas na prática, pela minha experiência, não é o ideal. E basicamente porque você precisa, nessa primeira etapa, mapear profundamente, o mais detalhadamente possível, o processo atual. Com base nisso, você passa para uma segunda etapa. Essa segunda etapa, basicamente, é você desenhar a solução. Essa solução, ela é uma solução que não é uma solução só sistêmica, ela é uma solução sistêmica, de processos e de pessoas, né? Então, quando a gente fala de uma torre de controle, ela é uma solução completa e complexa, né? Então, você define quais sistemas, quais integrações, você define quais processos e quais são ali as pessoas envolvidas. Essa é a segunda etapa de desenhar aquela solução. Depois você passa para o desenvolvimento em si. Só dar uma pausa aqui. Então, você falou, a gente faz o as-is, entende como é, e já faz uma proposta de um projeto. Já é uma mudança, certo? Você não vai propor o as-is, certo? Senão não tem mudança. Então, ali já começa a mudança, certo? A mudança é desde o início, né? Em todas essas etapas, você precisa ter um envolvimento de todos os atores importantes no processo. Então, vamos exemplificar. Você fala de prática, né? Que eu tenho acompanhado aqui os outros episódios, né? E vejo que você sempre pede para os convidados que eles tragam exemplos práticos. Imagina que você está fazendo um mapeamento do processo de agendamento, e nesse processo tem uma participação importante da área de Customer Service, mas o projeto é do time de transporte, de logística. Você faz o mapeamento e quando você caminha com esse projeto e você chega na etapa de desenho de solução, você vai deixar de lado, vai provavelmente esquecer algumas etapas importantes daquela outra área. Você vai desenvolver a solução sem essas etapas,
E vivi situações em que só foi se perceber isso lá na implementação, depois de passar por inúmeras etapas. E aí alguém levantou a mão e disse, poxa, mas tem uma etapa super importante do processo aqui que foi esquecida. Bem, tá aí a importância do change management, porque todos os envolvidos eles têm que participar ativamente, cada um na medida do seu processo, do seu envolvimento, mas ninguém pode ser esquecido, né? Isso é importantíssimo para o sucesso do projeto. Tá. Então mapeamos o as-is, mapeamos o to-be, já estamos ali fazendo os desenvolvimentos, né? O que mais? Bem, uma vez feitos os desenvolvimentos, tem uma etapa extremamente delicada, que são as integrações. E para a gente ter uma solução de fato de torre de controle digital e integrada, você precisa ter sistemas conectados, né? Então, essas integrações elas são delicadas quando você fala de parceiros, principalmente se é um negócio em que tem muitos parceiros. Podemos citar transportadoras, por exemplo, né? Já tive experiências de torres que tinham 40 parceiros, 40 transportadoras, às vezes até mais. E você precisa dedicar o tempo adequado para essa etapa. Engajando as transportadoras, apresentando o projeto, mostrando a importância, muitas vezes fazendo os ajustes contratuais necessários. Então tem toda aí uma gestão de mudança mesmo, né? Essa gestão de mudança, ela passa por engajamento, mas ela pode envolver, de repente, a área de contratos para mudar algum documento, e tudo isso é muito importante. Então essa é a próxima etapa. Bem, depois da integração, a gente fala de treinamento. Você vê que tudo isso passa por pessoas? Sim. Passa pelo engajamento das pessoas? Bem, as pessoas precisam ser treinadas. Imagina que quando essa torre for implementada, o dia a dia, a realidade daquelas pessoas, ela de um dia para o outro muda. Então, até o dia 31 do mês X, era uma operação manual, sem documentação, como a gente comentou no início, nas oportunidades. No dia 1º do mês Y, você passa a ter uma torre com sistemas, com processos, com padrões, com governança. Todas as pessoas precisam ser treinadas nesse novo processo, para que elas saibam exatamente o que elas precisam fazer no D1 da implementação. Tá? Então, treinamento é uma etapa extremamente importante para o sucesso do projeto. Bem, depois do treinamento tem a implementação em si, né? E essa implementação, ela precisa ser muito bem planejada. A gente fala bastante da metodologia ágil, e isso eu cheguei a implementar projetos antes e depois dessa metodologia, né? Então a gente fazia, às vezes, o que chama dos Big Bangs, ali implementava volumes grandes de transações e soluções completas. Era bastante complexo. E a partir do momento que a gente começou a aplicar a metodologia ágil, a gente começou a fasear essas implementações. Isso traz um ganho grande, né? Porque você consegue implementar etapas de maneira mais rápida, com um foco maior, né? E muito mais atento a todas essas etapas que a gente falou antes. E a gente tem visto que o sucesso é maior quando a gente faz assim, por fases, né? Mas essa implementação, a gente tem que ter muito cuidado. Então, você tem que estar ali por um período, que a gente chama de hypercare, muito atento ao que está acontecendo, né? A gente tem que ter planos de contingência para garantir que, se porventura alguma coisa der errado, você consegue contingenciar e até voltar para o modelo anterior, se for o caso. Tudo isso acompanhando diariamente, com governança de projeto, acompanhando indicadores, acompanhando
como que está a operação. Uma implementação bem feita, ela é silenciosa no final do dia, né? Então, quando depois de um mês ou mais, alguém assim diz dentro da companhia, vamos imaginar que eu já ouvi isso, né? Numa experiência passada. Alguém do comercial disse, já implementou? E aí foi sucesso, né? Porque se implementou alguém que não estava envolvido, obviamente, diretamente, né? Mas implementou sem ruído. Não parou Sem, nenhum caminhão, não não parou nenhum desabasteceu nenhum caminhão, mercado, né? nada disso, né? Então foi tudo planejado da maneira mais adequada possível. Então a implementação é uma etapa importante. Bem, uma vez finalizado o período de acompanhamento da implementação, aí é quando você deixa ali a operação andar sozinha, sem toda aquela estrutura de projetos para apoiar, você entra na gestão da operação propriamente dita, né? E aí, Maurício, a gente fala muito de governança, né? Você tem que ter um sistema operativo baseado numa governança em que você tem rotinas de reuniões diárias, semanais, mensais, trimestrais, tanto de acompanhamento quanto de resultado, e aí envolvendo parceiros, áreas internas, externas, para garantir que tudo aquilo que você definiu como um processo novo, ele seja seguido, né? A gente ouve muito falar de implementações de torres, que até a implementação vai super bem. Tudo funciona perfeitamente. Aí o time de projeto sai, né, entrega para o gestor do contrato, da área, vamos chamar assim. Meses depois, o time todo voltando, uma parte do time para as planilhas, deixando de usar o sistema, deixando de seguir a governança estabelecida, esquecendo dos procedimentos escritos, guardando tudo aquilo na gaveta, e aí fala, pô, o projeto não teve sucesso. Bem, sim, não teve, porque aquela etapa que ela é pós-implementação, ela não foi seguida, ela é extremamente importante. Então, esse dia a dia, com governança e com gestão de performance com base em indicadores, ele é tão importante quanto implementar bem ou mapear bem, né? E aí, se a gente pensar, né, até fazendo outro parênteses aqui, porque eu acho que esse é um tema muito sensível, né, a disciplina operacional, essa questão que você chamou de governança, que acho que até é mais ampla, né, governança do que a disciplina. O que seria o básico ali para um gestor da torre? Na sua visão, o que são as agendas que ele tem que ter mínimas para não acontecer isso que você falou, da coisa, né, descontinuar? Porque às vezes é silencioso, do mesmo jeito que subiu silencioso, desce silencioso, né? Ah, hoje já faz o agendamento por fora, não, só dessa vez eu vou mandar por e-mail. Aí funcionou bem o e-mail, você já acaba mandando lá, tal, de repente você tem um processo paralelo correndo por fora de toda a sistemática que você montou. Isso não pode acontecer porque, né, você não tem visibilidade, você não tem rastreabilidade, né, quando um processo fura ali a linha, né? Então, às vezes é mais rápido mandar um e-mail, ligar para alguém, é mais rápido, mas e o registro, e a evidência, e a auditoria no futuro, e a documentação toda, né? Você fura tudo isso. Então, a gestão ela precisa manter ali a operação rodando dentro dos sistemas, né? O que seria, na sua visão, ali um básico, um kit básico ali para um gestor? Eu organizaria isso em níveis, né? Um primeiro nível, um nível mais estratégico, precisa ter o engajamento das lideranças envolvidas. E aí não só da logística, né? Mas também das áreas comerciais e até no nível executivo, né? Para garantir que tudo aquilo que foi definido e que foi acompanhado durante a implementação, ele vai seguir. Então, se tem esse buy-in ou essa compra, né, da gestão, se
o processo desviar e ela tiver visibilidade, a alta gestão tiver visibilidade, ela vai atuar e, de alguma forma, ela vai garantir que o processo volte ao normal, né? Isso eu acho que é importante. Porque se fica só na mão do gestor ali, operacional, do gerente de logística, às vezes ele não tem força, muitas vezes ele não tem força para garantir que o todo funcione. Então isso é importante. E, de novo, a gente bate na questão do change management, né, da gestão da mudança. Tá? Aí, olhando por um viés mais prático, é governança, é disciplina operacional. Então, tudo aquilo que foi definido precisa ser acompanhado. Então, se você, como gerente, aí a dica, vamos de maneira bem objetiva, né? A dica para o gerente de operações. Você tem alguns exemplos aí, alguns parceiros teus que implementaram, eu já ouvi, e que fizeram isso e que deu certo, né? Já até implementaram outras torres também. Você tem que ser ali o guardião da rotina. Então você tem que garantir que aquelas rotinas, sejam diárias, semanais, o que for, elas estão sendo cumpridas e com qualidade. Porque também não adianta só você cumprir a rotina de reunião de performance com a transportadora. Tá, mas foi só para cumprir agenda ou realmente foi com base em indicadores, informações ali, dados, né, quantitativos e também qualitativos, informações, gerou discussões importantes, planos de ação para que aquele desvio, aquela oportunidade, ele seja atuado, seja atacado, né? Para que venha planos de mitigação, para que aquilo não aconteça mais. Então, essa disciplina operacional, ela é importante. E aí passa por pessoas, né? Eu sempre falo que o reconhecimento ele é importante. Também já tive a oportunidade de constatar que projetos, ou melhor, operações, né, de torre de controle, em que há o reconhecimento de quem segue a rotina, de quem atinge os indicadores ou supera. Isso serve para as transportadoras, serve para os colaboradores da própria torre. Isso faz uma diferença grande, né? Também faz parte aí da gestão de mudança, né? Você começar a reconhecer coletivamente aquelas pessoas que fazem a diferença, que realmente estão engajadas com a torre de controle. Aí já era um outro tema que eu acho que tá na linha, né? Você tem o time que você vai detectando os engajados, mas às vezes você tem também alguma dificuldade com resistência, né? Então a gente sabe, qualquer projeto vai ter mudança, você pode lidar com resistência, né? De algumas pessoas, mais ou menos alguns projetos, mas sempre tem algum tipo de resistência normal, né? Como é que a gente mitiga, como é que a gente trata a resistência? Ok, o reconhecimento para quem está, né, indo na linha de atingir, mas e aquele que não está? Como que você vê na sua experiência que isso se resolve? Maurício, de maneira geral, quando as pessoas elas percebem que a mudança ela é positiva e que aquela mudança ela vai trazer melhorias para o dia a dia das pessoas, é a forma mais eficaz de fazer aquela pessoa pensar diferente, né? Enxergar o lado positivo daquele projeto. Então, essa comunicação, mostrando o lado, os ganhos daquele projeto, ela é extremamente importante, desde o início até o fim. Mas a gente sabe que projetos complexos, como de uma implementação de uma torre de controle, eles têm também, muitas vezes, os problemas, as oportunidades, né? As coisas não acontecem 100% certas, a gente enfrenta muitas dificuldades. Tem que ter muita transparência com isso também, né? Sempre que se identificar uma oportunidade, dar visibilidade para todos e encarar o problema de frente de maneira aberta, né? Buscando a solução.
de preferência, envolvendo todos os atores importantes para a solução daquele problema, né? Isso também engaja, né? Quando você implementa um projeto como esse, restringindo a área de logística e ali fechado aquele time, sem envolver as demais áreas, quando a gente percebe que a resistência é maior, né? Por quê? Principalmente porque as áreas, pelo desconhecimento mesmo, né? A incerteza, ela traz o bloqueio, né? Você não sabe exatamente, mas eu tenho esse processo, ele pode ser manual, mas ele funciona. Você quer mudar e não me explicou por quê, e nem como. E aí? Quando você se coloca no lugar das pessoas, você entende que, poxa, faz sentido, né? Agora, é lógico que tem situações e situações, né? Você pode ter ali alguma questão isolada de resistência por questões pessoais, e aí cabe a gestão, a alta liderança, avaliar essas situações no decorrer do projeto e tratar da melhor maneira possível. Mas eu considero isso como exceções, questões pontuais, né? Na média, com uma boa comunicação e o engajamento, um bom change management resolve isso. Isso é muito legal, pessoal, porque vale a reflexão, né? A gente que já viveu vários projetos, né, juntos e individualmente cada um, sempre tem uma resistência e a gente tem que fazer isso que você falou, entender a origem dessa resistência. E a gente tem alguns vídeos que a gente gravou aqui nos episódios de alguns projetos onde são citadas resistências que nós vivemos, em alguns casos, resistências até que às vezes a gente achou que nem ia ser reversível, que foram, hoje o cliente, né, deu até a frase lá, a gente não vive mais sem a solução e tal. Então, reverte, é possível, né? Mas você tem realmente que entender. E às vezes a resistência não é ruim, ela é boa. Porque ela Exato. levanta uma suspeita que você vai... Opa, peraí, então vamos entender melhor. Às vezes é uma resistência, um receio. Será que aquilo vai funcionar? Mas e esse caso? Será que a gente mapeou todos os casos? Então, é super importante você dar a voz, né, aos envolvidos para entender se aquilo é um excesso de preocupação, se é porque a pessoa não tem experiência com mudança, ou se realmente ela tem uma operação ali que ninguém está enxergando que vai travar e vai parar. Então, eu acho que é uma coisa que hoje a gente dá muito valor para esse público dentro dos nossos projetos para tentar, peraí, então você vai me ajudar a mapear, fazer um plano de testes, né, para me ajudar aqui a testar, para enxergar se esses receios que você tem hoje, se eles estão cobertos no projeto e na gestão de mudança, né? Acho que tem um ponto importante. Excelente ponto que você traz, e eu sempre digo que muitas vezes ali você tem uma pessoa, um recurso, né, ali envolvido no projeto, ou pouco envolvido, que muitas vezes é avaliado como o resistente, e quando você se aproxima para entender quais são os pontos, você percebe que na realidade é alguém que conhece bastante, né, tem muita experiência, tem muitas vezes uma visão holística e consegue trazer insights que até então ninguém estava trazendo. Ou por medo, às vezes é por medo também, não vou ser eu que vou ser o detrator do projeto, né? Exato. Então, é muito importante ter uma escuta ativa, né, para identificar tudo isso, né? E aí a gestão de projeto ela é fundamental, né? É muito importante que tenha ali um organograma de projeto bem definido, com as pessoas com as habilidades certas para cada caixinha, né? Então é o patrocinador, é o dono do projeto, enfim, todos os envolvidos atuando de fato para que todos esses insights importantes eles sejam capturados. Tá, aí beleza. Então já uma dica de ouro aí, né? Não enxergue todos os críticos ali como detratores, não necessariamente. De jeito Muitas nenhum. vezes são peças que
Então, trazendo voz ali a problemas que a gente pode tentar mitigar agora. Beleza. Aí voltamos para o plano de mudança, gestão da mudança. Quem é o dono do... Existe um dono? Você falou agora da hierarquia. Como é que a gente encaixa isso dentro do projeto? A gestão da mudança ela é feita por quem? Por todos. E aí não é uma não Mas é sai um documento? não é ficar em cima do muro, né? É lógico que tem ali um responsável, ali um dono, mas a gestão da mudança ela não ela não é feita por poucas pessoas, ela precisa ser feita por todos. Em algumas empresas é o RH que puxa essa frente, né? Em outras empresas, em outros projetos, é a própria área de projetos que fica com esse foco de fazer essa gestão da mudança. Então, depende, mas é importante que tenha ali um responsável com habilidades mais de gestão de pessoas, de engajamento de time, né? Você tem que muitas vezes na própria operação, ali no decorrer do projeto, você identifica alguém que tem habilidades e que tem ali uma facilidade para conectar as pessoas, né? Uma facilidade para encurtar caminhos de conexão entre as pessoas. Bem, você vai delegar aquela pessoa esse papel ali de puxar a frente de change management. Então, depende muito de cada projeto, mas sempre você tem que ter alguém e que esse alguém tenha essa habilidade de conectar as pessoas, de fazer as pessoas conversarem, sentarem à mesa, isso é importante. Um perfil mediador, eu diria. E tem um documento, a gestão da mudança, ela produz um documento ou é uma coisa informal? Ela produz diversos documentos, né? Documentos desde vou citar alguns, né? Você ter um kick-off, uma reunião de abertura do projeto muito bem estruturado, né? E de preferência fazendo ali dinâmicas que engajem as pessoas ali que estão participando, dando visibilidade, já mostrando já num primeiro momento a importância daquele projeto, a própria documentação, as instruções de trabalho, para que de fato as pessoas envolvidas saibam muito bem como que elas vão atuar a partir do momento que a torre estiver implementada. São documentos importantíssimos para a gestão de mudança, né? O próprio conceito da operação, né? Quando você tem um documento ali que descreve quais são os conceitos principais para que a qualquer momento as pessoas busquem aquele documento e possam tirar dúvida, entender exatamente o que está acontecendo. Então, tem ali uma cesta de documentos, e aí eu citei aqui 3, mas eu diria que pelo menos uns 10 documentos. Por isso é tão importante dar atenção para isso, porque isso tudo requer tempo, requer conhecimento, para que toda essa documentação ela seja escrita, seja desenvolvida. Legal, Matute, o tempo voou aqui, já acabou né, o nosso tempo, mas né, acho que a gente conseguiu reduzir, né, um tema que é extremamente amplo para falar de torre de controle. Acho que daria para fazer aí com toda a sua experiência um curso, né, de torre de controle, mas a gente fez aqui um apanhado geral. Acho que deu muitos insights aí que acho que o pessoal vai poder aproveitar no dia a dia ali dos seus projetos, né? Mas eu queria que você deixasse um recado final ali, uma dica, né, para alguém na área que está pensando em começar um projeto de torre de controle. Qual que é a sua dica final, prática? Bem, a dica final, Maurício, depois de fazer tudo isso que a gente comentou, né, com muita dedicação, muito empenho, muita organização baseada em metodologias, sem metodologia, sem organização, para passar por todas essas etapas que a gente comentou e principalmente para garantir
que a comunicação é efetiva num projeto, você começa a colher os frutos, né? Então, qual é a dica? Colha esses frutos, porque aí você, de fato, tem ali a certeza e sai da percepção que foi um projeto de sucesso, foi um projeto bem implementado. O que quer dizer colher esses frutos, né? Imagina que antes do projeto a gente falava lá das oportunidades. Você fala de falta de visibilidade, decisões tomadas com base em percepções. Após uma torre de controle implementada e bem implementada, você tem dados, você tem informações, que você tem indicadores de performance, você tem muita informação que te possibilita você olhar para uma coisa que talvez você não estava olhando antes, ou você não estava olhando da maneira adequada, que é melhoria contínua e inovação. Então, você vai colher frutos que podem gerar, inclusive, savings, reduções de custo, melhorias nos SLAs para o cliente, né? A gente sempre fala que o mais importante em tudo isso é a experiência do cliente final. E aí, seja do cliente final no e-commerce, aquele que recebe o produto em casa, ou no caso de uma indústria que entrega para um distribuidor e, da mesma forma, aquele cliente final vai ter o produto na gôndola na hora certa e com a embalagem adequada, enfim, nas condições adequadas. Essa experiência que toda essa cadeia, né, de end-to-end, de logística, ela se preocupa. E uma torre de controle bem implementada, ela traz esses ganhos. Isso é certo, né? Essa possibilidade desse olhar de melhoria contínua e principalmente de inovação. Então a dica é essa. Pense que você tem um objetivo que é maior do que tudo, que é melhorar a experiência do cliente final, que todo esse projeto complexo ele vai parecer mais fácil depois de implementado. Legal. Obrigado de novo, Matute. Foi um prazer, uma aula aqui de torre de controle. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dá o joinha, dá o like ali, se inscreve no nosso canal. E se você quiser conhecer mais sobre os nossos produtos, também entre no nosso site, marque uma apresentação, a gente demonstra para vocês. Valeu, até a próxima. Obrigado, Maurício. Espero ter contribuído aí e estou sempre à disposição. Obrigado.